Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com prazer e alegria que estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do primeiro trimestre de 2024, no qual estamos estudando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 5, que tem como título A Missão da Igreja de Cristo. E eu quero desde já agradecer a todos vocês que estão conosco aqui e pedir que compartilhe esta aula com seus alunos, ou quem sabe até com o seu professor que ainda não conhece a nossa aula, e também com aqueles que porventura têm deixado a Escola Bíblica Dominical nesses últimos anos. Aproveite este vídeo para, quem sabe, trazer de volta aquele irmão, aquela irmã que desanimou de estar presente na Escola Bíblica Dominical, e quem sabe este não é um meio de trazê-lo de volta. Dito isto, vamos orar ao Senhor para que Deus possa nos abençoar durante a exposição desta aula. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu amado e querido Filho, nós pedimos a Ti a direção, a orientação do Teu Espírito Santo naquilo que iremos falar, transmitir a Teus filhos, que eles possam aproveitar bem este conteúdo e assim, Senhor, aqueles que são professores, ministrar uma ótima aula e os alunos aprenderem um pouco mais e ajudar o seu professor, Senhor. Acima de tudo, que a Tua palavra encontre lugar, guarida em nossos corações, para que a nossa vida seja moldada por ela. Assim oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, irmãos, vamos começar a nossa aula e sempre começamos pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42, o versículo que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Repetindo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A nossa verdade prática diz assim: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Lendo mais uma vez, como o sal fora do saleiro, ou seja, enquanto o sal estiver no saleiro, ele não faz diferença alguma. Ele está esperando o momento para ser usado. Ele não vai influenciar em nenhum alimento se ele permanecer no saleiro. Então, nosso comentarista diz assim: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Portanto, devemos cumprir a nossa missão, devemos fazer aquilo que o Senhor determinou que nós fizéssemos. Cumprir a nossa missão é fazer o que o Senhor nos ordenou: ide por todo mundo e pregai, ide ensinai todas as nações. E essas duas palavras, pregação e ensino, serão abordadas nessa lição como palavras que expressam o cumprimento da missão da igreja. É claro que falaremos também da adoração, falaremos também da ajuda social, mas é importantíssimo que a igreja saiba que tem uma missão. E esta missão deve resultar em salvação de vidas, deve resultar em transformação de famílias, e assim o adorem em espírito e em verdade. Vamos então à leitura bíblica em classe. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 14 a 20, e livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Vamos então a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. O segundo texto, Atos capítulo 2, 42 a 47, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos, portanto, aos objetivos da nossa lição. Primeiro, refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Segundo objetivo, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. Terceiro e último objetivo, pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marcas, e não como marca apenas, coloque um Szinho que está faltando em nossa revista, como marcas de uma igreja cristã genuína. Continuando, vamos então à introdução da nossa lição. Nesta lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão e, finalmente, uma comunidade que exerce um grande papel no presente século e, eu acrescento, do ponto de vista social. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. É claro que nós já estudamos no trimestre passado sobre missões e aprendemos que a igreja precisa cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Nesta lição, veremos, dissecado pelo nosso comentarista, algumas funções da igreja: pregação, ensino, discipulado, adoração, ajuda social. São marcas que mostram que a igreja do Senhor está cumprindo a sua missão na terra. Vamos ao primeiro tópico da lição: pregação e instrução, ou pregação e ensino. Vamos lá. Primeiro item do primeiro tópico: proclamando as boas novas. A igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A pregação do Evangelho é vista até hoje por muitos como um ato de loucura. Mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E assim, nós estamos salvos em Cristo Jesus, porque um dia alguém pregou
proclamou para nós a mensagem de salvação. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo querisso, ou querissó, da onde vem a palavra querigma, traduzido por pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo, alguém que traz uma notícia alvissareira, alguém que vinha de lá da batalha e havia aquela expectativa, o que aconteceu com os soldados, será que obtivemos a vitória? Então alguém vinha com aquela notícia alvissareira, aquela notícia muito esperada. Pregar o Evangelho é levar as boas novas de salvação para aqueles que estão ainda em trevas e assim, através do Evangelho, recebem a luz de Cristo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e Jesus Cristo quando começou a pregar. Segundo item do primeiro tópico, o objeto da pregação. O que pregamos? A quem pregamos? É importante isto? Sim. A igreja não pode desviar o foco do objeto principal da sua pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é euangelizo, da onde vem a palavra evangelho ou euangélio, que deriva de dois termos, bom, da onde vem a palavra eutanásia, eucaristia e outras, e angelios, vem de mensagem. Então, nós proclamamos uma boa mensagem, as boas novas de salvação. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é de trazer. E eu coloco entre parênteses, ou levar as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, alguma informação qualquer, não, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. A nossa pregação deve ser cristocêntrica, Cristo no centro. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Vamos ao terceiro item do primeiro tópico, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro, ou seja, do lado de dentro da igreja, aqueles que já fazem parte da igreja do Senhor. O verbo discipular, do grego mateteuo, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, matetés, ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus capítulo 28, versículo 19, para designar a grande comissão, ide, ensinai todas as nações. Ou seja, fazei seguidores, fazei discípulos. Ganhar almas é a grande missão da igreja. E após ganhá-las, é preciso o quê? Discipulá-las, ou seja, fazer com que elas sejam discípulos de Cristo. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos, aprendizes, para exercer o ministério dado pelo Senhor Jesus Cristo, para cumprir a missão dada pelo Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Este, o discípulo, é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus.
Sinopse dessa primeira parte: a igreja fundada por Cristo tem o propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do evangelho e do discipulado em palavras e ações. Vamos então ao segundo tópico da lição: adoração e edificação. Primeiro item do segundo tópico: uma comunidade adoradora. O que é a igreja? A igreja é uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. Adorar somente a Deus, ao Deus verdadeiro. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto ou privativamente. Tem a ver com nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Jesus disse isso para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ela estava preocupada com o templo. Ora, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que devemos adorar. Havia uma rixa, havia um conflito entre judeus e samaritanos, e esse conflito gerou até mesmo templos rivais. Jesus então diz para ela: mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus explica então que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em qualquer lugar onde você estiver, você é um adorador. Este é o sentido do termo grego latreia, traduzido por adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra culto nesse texto traduz o termo grego latreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor. Nós devemos ser o sacrifício vivo, entregue nas mãos de Deus. E assim, não somos de nós mesmos, porque nós fomos entregues ao Senhor. A adoração, portanto, deve ser constante, completa e integral. Então, meu amado irmão, adore a Deus com a sua vida, com os seus atos, com sua palavra. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Continuando, uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodomé, traduzida como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e, metaforicamente, no sentido de crescimento espiritual. Como falando de edificação, falamos de uma construção. Ora, a construção é algo que é feito aos poucos, com planejamento, com vários especialistas, cada um trabalhando na sua área, e assim aquela construção vai tomando forma, vai começando a surgir algo em um lugar que não existia nada, e quando você menos espera, onde estava um terreno vazio, agora temos um prédio iluminado, onde há pessoas residindo ou trabalhando. Isso é levado para o âmbito espiritual. Edificação espiritual é quando nós trabalhamos edificando uns aos outros, crescendo juntos, porque um corpo não pode crescer de forma deformada. Um corpo não pode ter um braço maior que o outro, uma perna maior que a outra. Não. O crescimento deve ser harmônico, o crescimento deve ser equilibrado, o crescimento deve ser de todo o corpo, de uma forma íntegra, de uma forma que esse corpo possa se movimentar, possa agir e fazer o que precisa ser feito. Por que eu estou dizendo isso com tantos detalhes? Para que você entenda que muitos querem um crescimento
anormal. Não pode um departamento querer ser maior do que o outro, não pode um ministério querer ser maior do que o outro. Isso traz deformidade, mas precisamos aprender a crescer juntos. Continuando a leitura, no primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha em Mateus 7:24. Ou seja, no primeiro sentido, que é o sentido literal, e agora no segundo sentido, que é o sentido metafórico, nós temos o que? Em Efésios capítulo 4, versículo 12, esse termo sendo usado. Vamos então ler este versículo. Efésios capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, no sentido literal, Jesus Cristo utiliza esse termo em Mateus capítulo 7, versículo 24, quando ele apresenta a parábola dos dois alicerces, quando um constrói sobre a rocha e outro constrói sobre a areia. Agora, o apóstolo Paulo utiliza para falar de crescimento espiritual em Efésios 4:12, como lemos aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Há um texto muito lindo, que é o versículo 16 deste mesmo capítulo, que diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação, para o seu crescimento em amor. Este crescimento deve ter como base o amor. Prosseguindo, nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Prosseguindo, este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. Assim, quem fala em línguas em público sem interpretação edifica-se a si mesmo, contudo, não edifica a igreja, que não entendeu o que foi dito. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. Ora, as línguas estranhas trazem edificação pessoal? Sim, mas quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, havia nessa igreja divisão, dissensão, havia partidarismo. Então Paulo se preocupa em falar para esta igreja, para a igreja de Corinto, que eles eram um só corpo e que eles deveriam então buscar com zelo os melhores dons, e principalmente o de profetizar, porque o dom de profetizar traz edificação mútua. Isso quer dizer que nós devemos sempre, irmãos, procurar crescer juntos. Esse crescimento é um crescimento proporcional, é um crescimento sem deformidade. E assim vamos todos edificando uns aos outros, crescendo, sendo cada vez mais fortalecidos na fé, na graça que há em Cristo Jesus, o Senhor. Sinopse dessa segunda parte: a genuína adoração e a edificação mútua são frutos de uma vida de devoção e serviço a Deus em contínuo crescimento. Fizemos uma pequena correção para que o texto fique mais de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Prossigamos. Comunhão e socialização, terceiro e último tópico da nossa lição. Comunhão e socialização. Vamos, pois, ao primeiro item do terceiro tópico: a fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão, como lemos aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, que é também o nosso texto áureo. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Onde não há comunhão entre os crentes,
meus amados irmãos, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Nós vivemos um tempo de muitos desigrejados, uma palavra que é completamente contraditória, porque igreja é assembleia, é reunião. E como pode ser alguém desigrejado? Isto é um contrassenso. Portanto, ninguém pode viver isolado. Somos ovelhas, precisamos andar juntos e precisamos uns dos outros. Precisamos viver em comunhão. Prosseguindo, vamos agora ao segundo item do terceiro tópico: unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos, em João capítulo 17, versículo 21. Um dos grandes males da igreja odierna, ou da igreja dos nossos dias, está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação do corpo de Cristo. Irmãos, são tantas denominações, são tantas portinhas. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas ao sair da sua casa, conte por quantas igrejas você passa até chegar na sua igreja onde você congrega. E às vezes são pessoas que deixam o ministério, mas não conseguem congregar povo. Então você passa em uma igreja, tem 2. Passa em outra igreja, tem 5. E outra igreja, pode ser que esteja mais abençoada um pouquinho, tem lá uns 15. E esta fragmentação do corpo de Cristo depõe contra o que a Bíblia Sagrada nos diz. A unidade da fé. Somos um só corpo, irmãos. Devemos suportar uns aos outros, porque afinal de contas, nosso desejo é chegar no céu. E com divisão, conflito entre irmãos, não iremos chegar lá. Precisamos então lutar contra essa fragmentação do corpo de Cristo. Eu chego a dizer algumas vezes que hoje poderíamos ter o shopping chamado igreja e colocar na parte de baixo aquelas igrejas mais liberais, mais fácil acesso. E no segundo andar seriam aquelas igrejas que estão em meio termo. E no último andar estariam as igrejas mais conservadoras, porque seria mais difícil chegar até elas. E alguém que quiser facilidade já fica no primeiro andar mesmo. Mas alguém que sabe que o evangelho é um evangelho de renúncia, mas que ainda admite alguma coisa, que fique no segundo, no terceiro, quarto andar. Mas aqueles que sabem que o evangelho é um evangelho que exige renúncia e muita obediência, quebrantamento, humildade, vai ter que congregar no último andar desse prédio, porque será difícil chegar até esse último andar. É uma ilustração apenas para mostrar aos irmãos que nós vivemos um tempo em que há uma diversidade de igreja, uma fragmentação do corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar para manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Terceiro item do terceiro tópico: a fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado, o verbo grego koinoneo possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos, capítulo 12, versículo 13. Vamos ler esse versículo? Romanos, capítulo 12, versículo 13. É bom lermos a palavra do Senhor. Faça isso em sua EBD, meu querido professor da escola dominical. Romanos 12, 13 diz assim a palavra do Senhor: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. O sentido nesse texto é o de socorrer aos mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Não podemos pregar o evangelho e esquecer daqueles que são os menos favorecidos. Continuando,
não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé da maneira bíblica, esquecendo-se dos mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou esse fato. Então, irmãos, não podemos ser elitistas. Não podemos trazer para a nossa igreja apenas aqueles que são os empresários e deixar para outras igrejas os que têm um emprego mais humilde e ganha lá o seu salário mínimo. E alguém faz essa seleção, que nós podemos chamar de seleção natural, porque faz a corrente apenas dos empresários. E também prega que se você não tem prosperidade na vida, você anda oprimido pelo diabo. Mas se você é abençoado, se você tem um bom salário, tem um bom emprego, é sinal que Deus está com você, que Deus está te abençoando. Venha para a nossa igreja, Deus está te abençoando. É claro que há uma intenção ou uma segunda intenção nisso. Portanto, não podemos agir dessa forma, porque não foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou e não foi isso que os apóstolos fizeram na igreja primitiva. E aí temos uma pergunta do nosso comentarista, que diz assim: que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? Repetindo, que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Vamos ler esse texto? Carta Universal do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm pouco? Ora, modelo de igreja de Cristo não é. Pode ser uma igreja elitista, pode ser uma igreja que prega apenas a prosperidade, pode ser uma igreja que faz uma seleção daqueles que fazem parte dela através dos seus discursos, e este não é o modelo que o Senhor deixou para nós, e esse não é o modelo que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos. Devemos sim socorrer aqueles que são necessitados, e assim cumpriremos a nossa missão como Igreja de Cristo. Sinopse dessa última parte: o amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e na contribuição social da igreja como expressão de fé na esfera pública. Amém? Vamos então para a conclusão da nossa aula. Vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo inteiro, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Amém? Encerramos aqui a nossa lição, convidando você para a próxima aula. Não perca a 6ª aula do primeiro trimestre de 2024, que tem como título Igreja, Organismo e Organização. E eu conto com você aqui na próxima aula, meu querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu me despeço desejando a você uma ótima aula. Estude, se prepare e esteja pronto para as perguntas dos seus alunos e leve para ele argumentações interessantes, e assim que a aula possa ser proveitosa para todos. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Amém e amém.